tão importante. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde a todos. Vamos dar início, aqui na defesa do discente Adonias Lima Suíça Júnior, que vai apresentar sobre a caracterização morfológica de 15 variedades de mandioca no município de Alcobaça. Ele é um discente do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Sustentabilidade da primeira turma e tem como orientadora eu, professora Lívia Santos Lumanense, e com a orientadora a professora Luana Pires. Então, a Adonias vai iniciar agora. Você tem em torno de 30 minutos para fazer a sua apresentação. Muito boa sorte. Boa tarde a todos. A professora Lívia já apresentou, né? A minha dissertação tem como título Caracterização morfológica de 15 variedades de mandioca no município de Alcobaça. Então, para ser tempo aqui, tem 30 minutos, né? Falar de produção rápida, os objetivos gerais. O capítulo 1, ele traz os aspectos gerais e históricos da mandiocultura no extremo sul da Bahia. E o capítulo 2, propriamente dito, de caracterização morfológica de variedades de mandioca implantada em Alcobaça, com os resultados do trabalho. Onde eu trago uma introdução mais rápida sobre a cultura da mandioca, mesmo porque tem muitas informações aí nas redes sociais, sobre aspectos gerais do tipo de mandioca, desde os primórdios. Então, a mandioca ela tem ampla variedade genética, tem cerca de 8.500 tipos, mais de 4.132 variedades catalogadas no Brasil. E a Organização das Nações Unidas elegeu a mandioca como alimento do século XXI, segundo a FAO 2003, porque é uma cultura de fácil adaptação, é uma cultura resistente à seca, além de ser uma cultura milenar, está no contexto aí do cultivo da maioria dos brasileiros. Então, é um alimento que é cultivado em todas as regiões brasileiras e é uma cultura responsável por grande parte da produção econômica no Brasil. Esse trabalho tem como objetivo geral caracterizar morfologicamente 15 variedades de mandioca sobre as condições climáticas do município de Alcobaça, aqui no extremo sul da Bahia. E tem como objetivos específicos comparar as características morfológicas entre as diferentes variedades de mandioca, identificando semelhanças e diferenças significativas implantadas no maniveiro, onde foram implantadas as variedades, situadas aqui em Alcobaça, no extremo sul da Bahia. Avaliar como as condições edáficas climáticas específicas do município de Alcobaça afetam o desenvolvimento morfológico das variedades de mandioca. Identificar quais variedades de mandioca apresentam características morfológicas adequadas às condições locais de Alcobaça e com potencial para melhor adaptação e rendimento. Vou trazer aqui um pouco dos aspectos gerais e históricos da mandiocultura no extremo sul da Bahia. Aqui o cultivo da mandioca por regiões do Brasil no ano de 2022. Então, a região norte, ela se destaca aqui em relação, esse gráfico ele traz o parâmetro em relação à área plantada e quantidade produzida em tonelada de raiz. Então, no ano de 2022, a região norte está se destacando com 441 mil hectares de mandioca plantada, com mais de 6 milhões de toneladas de raiz produzidas. A região nordeste, 429 mil hectares,
mais de 4 milhões e 200 toneladas de raiz produzidas. Aí seguido da região sul, sudeste e centro-oeste, aí, que ocupa o último lugar do ranking com 75 mil hectares plantada, mais de 1 milhão e 436 mil toneladas de raiz de mandioca produzida. Aqui eu trago um olhar desse aspecto nos últimos 10 anos, de 2012 a 2021, foram os últimos dados encontrados pelo IBGE da produtividade de mandioca no estado da Bahia. Em 2012, em relação à área plantada, existiam 242.300 hectares de mandioca plantada, com produtividade de mais de 2 milhões de toneladas de raiz. E aí houve-se uma decrescente durante esses anos. Atualmente, 2021, de 2012 a 2021, ela teve um declínio em relação tanto à área plantada quanto à produtividade de raiz. 2021, com 98.600 hectares plantados, com mais de 766 mil toneladas de hectares, 1.000 toneladas de raiz de mandioca produzida. Já o extremo sul da Bahia, obedecendo esses mesmos parâmetros, então, em 2012, existia aqui no nosso território 7.380 mil hectares de mandioca plantada, com potencial produtivo de 92.800 toneladas de raiz. 2013 e 2014 houve um declínio dessa produtividade, tendo um aumento ali a partir de 2015. 2015 chegou a 6.534 hectares de mandioca plantada, produzindo aí 83 mil toneladas de raiz de mandioca. No ano de 2017 a 2021, a gente percebe aí que houve uma diminuição de área plantada e, consequentemente, também a quantidade de raiz de mandioca em produtividade por hectare. A gente traz para o município, nosso de origem de estudo, então a gente percebe que esses dados de 2012 a 2021, a Alcobaça ela tem uma crescente na produção de área plantada, em relação também à produtividade de raiz. Então, ela cresce de 2012 a 2021, ela sai de 700 hectares de área plantada para 1.300 hectares. Entendendo que esses dados hoje estão dados defasados, a região de Alcobaça, se for ter dados reais, fazer um levantamento real, acho que ela supera aí esse dado de produção de áreas plantadas de mandioca cultivadas. Aqui é o capítulo 2 do trabalho, caracterização morfológica de variedades de mandioca implantada em Alcobaça. Então, a caracterização morfológica é um processo essencial no melhoramento genético, já que auxilia na investigação genética, propiciando pesquisas de cruzamentos de variedades. A caracterização morfológica ela se configura como uma etapa fundamental no programa de melhoramento genético de mandioca, uma vez que esse indicador ele auxilia na observação da diversidade genética entre os progenitores favorecendo esse cruzamento. E essa vasta diversidade genética ela tem gradativamente permitido inúmeros avanços no desenvolvimento da variedade de mandioca para os mais variados sistemas de cultivo. Então, contudo, há uma alta demanda para a criação de novas variedades devido aos problemas que aconteciam, né, como pragas, exigência do mercado, principalmente pelo setor de indústria, né, que é muito exigente na cultura da mandioca.
Essa pesquisa aconteceu na comunidade de Canabrava, situada na região do Alcobaça, né? Então, a área da associação foi disponibilizada e um dos produtores se responsabilizou por cuidar de todo esse material. 23 variedades implantadas de mandioca. No início, o material propagativo oriundo de muda de mandioca, que foi adquirido através da parceria do projeto do Página Agricultura, da Biofábrica, SBR e Embrapa. No momento aí, foi o que tinha disponível, conseguimos para que fosse implantado nessa área para realizar esses estudos. Esse plantio aconteceu no dia 13 de 7 de 2020. A escolha da área foi muito fundamental nesse momento. Né? Escolher uma área que ela fosse favorável ao cultivo da mandioca, uma área que ela fosse plana, uma área de textura mais arenosa que favorecesse o desenvolvimento da planta. Optamos por utilizar o plantio mecanizado, plantar em linha com espaçamento de 1 por 1. As manivas elas foram selecionadas e o corte delas realizado entre 12 e 15 centímetros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. E atentando também para o comprimento da filotaxia dela, que apresentava de 5 a 6 nós, né, cada material propagativo da maniva. E a adubação utilizada no momento do plantio foi o fosfato natural reativo, né, que é um adubo provindo da rocha e que possui 29% de P2O5 e é um adubo de liberação lenta, né, facilita também a absorção da água. Aqui foram todas as 23 variedades adquiridas que foram implantadas na Associação de Canabrava. Foram 16 variedades de indústria, uma variedade de dupla aptidão e 6 variedades de leite. Os descritores morfológicos avaliados para a parte aérea, então foram avaliados 20 descritores para a parte aérea, segundo aí as características adotadas foram usadas por Fukui e Guevara, em 1998. E para a parte da raiz, foram avaliadas 8 descritores. Das 23 variedades, após implantada, se sobressaíram 15 variedades que foram inclusas na presente pesquisa. As variedades aqui, circuladas em vermelho, elas não entraram na pesquisa, porque não se desenvolveram no meio local, não se sobressaíram. Outras não tinham quantidade de plantas suficiente para que fizéssemos as avaliações de acordo com os descritores propostos. Para análise de dados, né, foi usado o teste do exato de Fisch, o SAS e o RStudio com um nível de significância estabelecido a 5%. Aqui a gente traz um pouco dos resultados da parte aérea, de todas as variedades, estudada das 15 variedades, a altura da planta, espessura do boleto e número de lóbulos. Então a gente percebe aqui que a variedade caipira, ela teve uma altura de mais de 4 metros de altura. E a pretinha, ela teve 1,85 m de altura. O que se percebe aqui, né, quando a gente trabalha e vê esse resultado vigoroso de crescimento da planta? Com
Uma delas é o favorecimento do material propagativo para plantio. Você tem um material que tem bom desenvolvimento de crescimento, e principalmente quando a escassez que estamos agora de material propagativo, é uma planta que tem um bom rendimento de material para estar multiplicando e implantando novas áreas. Por outro lado, tem um fator negativo. Quando ele cresce demais, ele acaba, a depender do período de colheita, dificulta o tamanho do trabalho do produtor para realizar a colheita, né? Em relação à espessura do coleto, a BR Prata, ela se destacou com 5,29 centímetros de diâmetro. E a que menor se destacou foi a vassoura preta com 1,88. Então, essa característica é muito importante para a gente observar também a vigorosidade da planta, a sanidade da planta, quando a gente fala em multiplicação, quando a gente fala em desenvolvimento, né, de material sadio. Então, a gente observa muito essa questão da espessura do coleto quando observa essa variedade, né, a variabilidade. Então, esse é um dos fatores fundamentais para que se deve se observar. Em relação ao número de lóbulos, aqui se destacaram, né, 6 variedades, apresentando 7 números de lóbulos. E a que menor se destacou aqui foi a variedade caipira, que apresenta aqui o menor número de lóbulos, a média de 4,7. Então, quando a gente fala em crescimento, em altura, quando a gente fala em número de lóbulos da planta, que é relacionada à faixa aérea, a gente faz algumas avaliações a respeito da especificidade de cada cultura. Por exemplo, quando a planta tem um melhor crescimento, quando ela tem um maior número de lóbulos que se refere à faixa aérea, se ela tem um bom potencial de raiz, bacana para o produtor, e se ela tem bom crescimento e maior faixa aérea, ela tem grande potencial para a alimentação animal. Então, a gente tem que observar para que função ela está ali e para qual finalidade ela vai ser recomendada. Caracterização com base nos descritores para a faixa aérea da mandioca. Na sua grande maioria, elas tiveram crescimento dicotômico, com um tipo de planta cilíndrica cônica. Quando a gente fala em crescimento de ramificação, ela teve esse crescimento dicotômico na sua grande maioria. E a gente observa que essa planta, com essa característica, ela requer um espaço maior entre plantas, no momento de plantio, para que ela tenha um melhor desenvolvimento. Muito diferente quando a gente pega a planta do crescimento erético. Você pode bem adensar, você tem a quantidade maior de planta prioritária. A cor externa do caule, na sua grande maioria, 37%, ela apresentou como marrom escuro. E 76%, a cor externa do caule ela apresenta como marrom escuro. E em relação à posição do pecíolo, 76% das variedades cultivadas apresentou ali na posição horizontal. Com a cor do pecíolo também, na sua grande maioria, 47,15% apresentou na cor vermelha, e o comprimento da filotaxia, tanto médio quanto curto, quanto o comprimento da filotaxia base, meio e topo, elas apresentaram aí, na sua grande maioria, como curto. Isso é um fator importante.
Por quê? Quando a gente observa a planta que ela tem a filotaxia curta, ela é um bom material propagativo para multiplicação. Então, você tem a possibilidade de ter mais gemas naquele material de plantio, né? E, consequência, mais material de germinação. A cor da folha base, na sua grande maioria, é verde escuro. E os números de lóbulos aí, na sua grande maioria, 75,7%. Né? É um fator importante também a ser observado quando a gente observa essa questão de número de lóbulos, é o que ajuda também a planta a absorver a luz, fazer o processo de fotossíntese, né? Então, quanto mais baixa ela tiver, também melhor ela auxilia a planta nessa absorção de luz. O que eu falei? Crescimento da planta, trago ali uma planta de crescimento elétrico, uma planta de crescimento dicotômico. Quando a gente fala de material de plantio, então essa planta de crescimento dicotômico, ela requer um espaço maior, porque ela se abre. Ela faz essa abertura de copa, mas se você for olhar ela para considerar a avaliação de parte aérea, ela se sobressai em relação àquela variedade aérea de crescimento elétrico. E o material propagativo de plantio é muito importante a gente observar. Observar o ponto de maturação da planta. E no ponto ideal é de 10 a 12 vezes. Essa variedade está boa de maturação. Observar se não há presença de drogas, de cupins. Observar também a presença da medula. Então, quanto maior for aquela medula, aquele pontinho branco, né, que aparece no meu granulho, melhor é o material propagativo. Então, são fatores que devem ser observados. E a maioria das variedades apresentaram essa característica, principalmente da filotaxia da planta. Quando eu falo de filotaxia, eu estou falando daquelas gemas, né? Quanto mais junta ela tiver, de até 5 centímetros, aí, ela é considerada filotaxia curta e é um material excelente para plantio. Aqui a posição do pecíolo da planta, na sua grande maioria as variedades tiveram pecíolo avermelhado na sua cor e na forma horizontal. E essa outra imagem aqui é referente ao número de lóbulos, né, de diferentes variedades, no qual falei anteriormente. Ainda aqui falando da parte aérea, formato de lóbulo, na sua grande maioria, foram lanceoladas. Cor do pecíolo na sua folha meio, 53% das variedades obtiveram na cor vermelha e na cor verde claro, com 52,29%. Comprimento da filotaxia, desconfigurando aqui, mas 98% das variedades apresentaram filotaxia curta. E a sua cor da folha com 67% verde escuro. E a cor do pecíolo da folha topo e da filotaxia topo também, na sua grande maioria aqui, foi 100% curta. E a cor do pecíolo da folha topo com 47% vermelho. Aqui são distribuição das características morfológicas da parte aérea de cada variedade de mandioca. Então, a gente tem aqui todas as variedades estudadas, todas as 23. É importante observar que essa variedade caipira, ela teve diferença significativa em
relação às outras variedades. A gente percebe que na variedade, na cor verde escuro, a maioria das variedades obtiveram uma homogeneidade aí, com 100%. Porém, a variedade caipira, ela obteve variação na cultura, 11,11% na cor verde, 56,56% na cor verde claro, 11,11% na cor verde escuro e 22,2% na cor arroxeada. Então, a gente traz aqui uma observação em relação a essa cultura e dizer que precisa-se de mais estudos, principalmente nessa variedade. É uma variedade que ela entra no sistema com potencial para alimentação animal, mas ela apresenta essa variabilidade e que aqui na região é o primeiro estudo que está sendo realizado e precisa de mais estudos em relação a isso. Então, a gente traz também, ó, na folha apical, ela traz a mesma variabilidade, verde claro 11,11%, 66,66% na cor verde arroxeada e 22,22% na cor roxa. As demais variedades aqui, elas apresentam homogeneidade, tanto em comprimento da filotaxia. Ressalta que só a variedade tapioqueira aqui no final, ela teve uma diferença de 22,23%, ela teve uma filotaxia média. Em relação ao número de lóbulos também, teve uma variância em relação às variedades. E a cor do pecíolo, nós tivemos uma homogeneidade na cor vermelha na maioria delas. Então, parece que foi 8 variedades que teve 100% aí, com essa característica de cor do pecíolo vermelho. Aqui, para a cor do tecido da folha torta, né? A gente traz também um olhar para a variedade pretinha e a variedade caipira. Elas tiveram aí uma variância, apresentando aí cores diferentes na cor do tecido da folha torta. A mesma observação que a gente faz para a caipira, a gente traz também para essa variedade. Acho que requer mais estudos sobre essas variedades aqui na região. Aqui são avaliações relacionadas ao número de plantas de acordo com as 15 variedades de mandioca estudadas, né? Se formos observar, a coluna de cima, ela é a quantidade de raiz destinada, né, na parte horizontal, e na vertical são a quantidade de plantas que apresentaram relacionada àquele número de raiz. Então, a gente observa 4,3%, essa coluna 3 aí, por exemplo, a caipira, 24 plantas apresentaram 3 raízes. A PRS prata, 27 plantas também apresentaram 3 raízes. As que mais se destacaram aqui nessa coluna, com 4,3% aí, com 109 plantas. O número de plantas que apresentaram 5 raízes foram a maçabur com 12 plantas, a cigana-abelha com 12 plantas, né? A corrente com 10 plantas, a tapioqueira com 10 plantas, foram as que mais se destacaram aí, com uma produtividade de 5 raízes por planta.
E na coluna 4, né, 2,74%, as variedades Platina e Prata, com 9 plantas com 4 raízes. Caravelas, 10 plantas apresentando 4 raízes. E a Pretinha, 9 plantas apresentaram 4 raízes. E a Vassoura Preta, 13 plantas das estudadas. Isso é um estudo fundamental quando a gente traz para os nossos produtores, para a nossa região, para esse público que produz muita farinha. Então, essa avaliação visual, principalmente por parte deles, já começa a destacar na hora da colheita. Pessoal, eu quero material dessa variedade aqui, eu quero que só pensar melhor. Então, para eles, como um potencial para a produção de farinha, eles começaram a observar muito isso em relação à quantidade de raiz por planta. Para a cor externa da raiz, 46,40% elas se apresentaram na cor escura, marrom escuro. A cor do córtex da raiz, 60,30% apresentaram na cor amarela. 53,10% em relação à cor da polpa da raiz, ela se apresenta com 53,10%. Então, é outra coisa quando é relacionada à cor da polpa. Então, a maioria das pessoas procura mandioca com variedades desses, para dar mandioca que possui a polpa branca. A fim de comércio, né? Então, mandioca, ela tem a polpa amarela, a polpa rosada, ela não tem grande demanda por parte dos produtores. A textura da epiderme da raiz, na sua maioria, 71,46% foi de textura rugosa, com muita constrição. Então, a maior parte delas, 61% das variedades, obtiveram raiz com bastante constrição. O destaque da película, 46% das raízes, elas tiveram aí destaque da película da raiz moderado. Então, eu trago também é importante salientar que essas avaliações em relação à cor do córtex da raiz, cor da polpa, textura da epiderme, constrição, presença de película, ela foi feita, né, no momento da colheita. Então, estávamos lá fazendo a avaliação e observando todos os lotes de plantas colhidas. E em relação ao destaque da película, isso já foi uma avaliação das mulheres nas casas de farinha. No momento de raspar a mandioca, elas já começaram a fazer essa avaliação de variedade. Então, 46,90% ela teve destaque da película moderado, 39,70% das variedades foi fácil e 13,40% das relatadas que tinham destaque da película difícil, né? Quando a gente fala isso, se refere basicamente a uma das variedades que tinha, que é a variedade corrente, que tem essa característica. Muitas vezes elas falaram mistura essa variedade aqui com outras, porque se fazer só elas, a gente não rende aqui no nosso trabalho. E a presença do pendúculo, né, em relação ao pendúculo, a maioria delas tiveram o pendúculo Celsius. O que é Celsius? É quando a raiz está bem colada junto ao caule, né, ao tronco da planta. E alguns estudos também relatam que quando ela é penduculada, ela é menor, porque você evita o corte das raízes, né, no momento da colheita. Mas, na sua grande maioria, elas tiveram toda essa característica. Aqui algumas imagens relacionadas à cor externa da raiz, ou da polpa, e a presença de pendúnculo, né?
Dá para ver lá alguma planta, porque ela está mista, não foi todas, mas tem aquela primeira planta de cima, ela tem aí a raiz quadriculada. Número de raiz por planta de diferente variedade de mandioca avaliada aos 18 meses após o plantio. Aqui, obtivemos a média. Então, foram colhidas 27 plantas de cada variedade estudada. Em relação à média, a variedade corrente aqui, ela se destaca com 6%, tanto a corrente quanto a mulatinha, seguida da olho roxo, foi as que mais se destacaram. E a variedade tapioqueira. Observando que o dobro de observações, elas foram observadas aí com um teste de significância de 5%. Né? Então, essas variedades, a corrente, a mulatinha, a olho roxo e a pretinha, elas foram as que mais se destacaram aí, com a média de raiz por planta, de diferentes variedades. Aqui é o gráfico mais relacionado também à cor dos caracteres, que já foi falado, cor externa da raiz, cor do corte, cor da polpa. Então, na sua grande maioria, ela se apresenta aí com 100%, não tendo variância. Após isso, foi avaliado também o número de plantas para encher o contentor de 30 quilos, então, para olhar o rendimento dessas variedades. Então, a gente observa aqui que a variedade Cigana B, em relação às outras, foi utilizado 10 plantas para encher um contentor de 30 quilos. Além disso, foi avaliado o peso da raiz com casca, peso da raiz sem casca, peso da raspa fresca, peso da raspa seca e peso fresco das folhas das plantas. A variedade caravela, Cigana B e Lagoana, após colhida, elas obtiveram aí o mesmo peso, 38 kg de raiz. Então, a gente observa que elas tiveram aí diferente número de plantas para encher o contentor, mas em relação ao peso total da raiz, elas tiveram a mesma pesagem. Então, para esse segmento, a gente percebe que a Cigana B já destaca aí com menos plantas para encher o contentor, com a raiz mais bem desenvolvida. Para o peso fresco da raiz sem casca, a caravelas, aí elas se sobressaíram em relação a essas variedades. Ela obteve 28 quilos de raiz sem casca e a Mansaburgo 27 quilos de raiz sem casca. Então, se você olhar, a Mansaburgo com 11 plantas, ela praticamente equipara com a produtividade da caravelas. A caravelas ela teve uma planta a mais, né, para essa avaliação. E a variedade Lagoão, com 15 plantas, ela obteve aí 27 quilos aí de raiz fresca sem casca. Tá. Para observar, eu continuo nas variedades, a gente observa, tem um olhar para a variedade mulatinha e a variedade tapioqueira. Foram 7 plantas dessa variedade para encher o contentor de 30 quilos. Contendo peso fresco de raiz com casca de 37 quilos, tapioqueira 34 quilos, e da raiz sem casca 30 quilos a mulatinha e 27 quilos a tapioqueira.
E a pretinha foi a que menor teve o rendimento. 22 plantas para encher um contentor de 30 quilos, com peso de raiz sem casca de 20 quilos. Então, isso, o olhar que a gente traz com os estudos dessas variedades relacionado à cultura local, à variedade local, que é a variedade de caravelas, né? Através desse estudo, é possível entender que a variedade mulatinha e a variedade da coqueira foi as que tiveram o melhor resultado aí em produção de raiz e peso, né? De raiz fresca e de raiz sem casca. Mas, assim, é importante também dizer que, como foi o primeiro estudo aqui no território, e avaliamos essas variedades em uma área só, então é importante a gente realizar novos estudos, fazer implantação em terrenos com textura diferente, para que a gente possa depois dizer, não, essa variedade é a variedade que a gente indica aqui no território do Extremo Sul, essa variedade é que pode substituir a variedade local nossa, que é a Caravaggio. As características morfológicas analisadas apresentaram dados significativos, promovendo maior número de variedades a serem cultivadas na região, a depender da necessidade do produto. Variedades com maiores números de raiz por planta são muitas vezes de preferência dos produtores, né? Apesar da variedade de mandioca estudada na pesquisa, existem inúmeras outras variedades cultivadas no município que poderiam ser implantadas na região para outro estudo e coleta de dados. Com novas pesquisas, auxiliaria na categorização de variedades propensas a ser usadas pelos agricultores. A variedade de caravelas, a mais cultivada pelos agricultores na região, agora ela pode compartilhar seu espaço com outras variedades, como as que se destacaram ali, Cigana B e a corrente, que apresentou índice significativo, principalmente das raízes. Mas, lembrando, né, dados novos, precisa ser explorado muito mais essas variedades na qualificação. Então, foi colocado aqui pela banca, pela professora Ana Rosa, pelo professor Bruno, que fosse inserido dados, professora, de produção de farinha, que foi colocado, de produção de amido, levantamento de geração de emprego e renda. Né? Essas informações elas foram coletadas, claro, mas com a demanda do dia a dia do trabalho, confesso que eu não tive condições de escrever mais um capítulo para acrescentar esses dados. Até começamos a fazer, consultei a minha orientação e achou melhor fazer um capítulo à parte, fazer uma publicação à parte das informações. Certo? Então, aqui eu trago os agradecimentos, né, a Deus, aos professores que sempre me apoiaram, me deram força, a minha família, a essas duas pessoas que estão aqui do meu lado, que é minha esposa e minha filha. A Polímata, que sempre me apoiou, né, nesse período aí de pesquisa, quando a gente prestava um serviço, né, na empresa, então eu tive todo o apoio, meus amigos de trabalho, a Suzano também, que aportou, na verdade, custeou, né, todo esse meu trabalho de pesquisa, carro, combustível, para que a gente pudesse estar desenvolvendo esse trabalho. A Associação de Canabrava, na pessoa do seu Jorge, que foi uma das pessoas fundamentais para que a gente pudesse estar fazendo esses resultados aqui. Inclusive, ele não pôde estar aqui presente, né, porque hoje ele está ajeitando os materiais, que amanhã ele trabalha na feira, então me ligou, falou que não poderia estar aqui presente, mas que depois já apresentaria os resultados para ele. Certo? E no mais, agradecer a banca por aceitar o convite, né? O seu João, a professora Ana Rosa,
E é isso. E aqui eu trago algumas referências que foram usadas no trabalho.